Nos Salmos nós encontramos orações, nos Salmos nós encontramos agradecimento e também nós podemos exaurir várias lições e textos de revelações proféticas ligadas diretamente a Cristo também. No Salmo de número 22, nós vamos ver que o salmista já recebera uma revelação há muito tempo atrás, que depois Jesus Cristo iria proferir lá na cruz do Calvário. Que revelação foi essa? Quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito no Salmo de número 22 exatamente essas palavras. Então o livro dos Salmos contém profecias, o livro dos Salmos contém hinos de louvor, o livro dos Salmos contém orações e o livro dos Salmos contém revelações de Deus. E é isso que eu quero pregar essa noite. Somente nesse versículo, rapidamente, nós iremos destacar 3 pontos primordiais desse versículo que o Senhor quer falar aos nossos corações. O versículo começa dizendo: achei a Davi. E nós logo entendemos que só acha, ou só quem está procurando alguma coisa para a encontrar, não é verdade? Ninguém acha por achar. Às vezes nós até encontramos alguma coisa ao acaso, mas não está como está aqui no contexto. Deus está dizendo: achei a Davi. Por quê? Porque Deus estava procurando alguém para usar na face da terra. Deus, muitas vezes nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus à procura de alguém para utilizar na face da terra. Nós vamos encontrar Deus em Gênesis, lá quando Abraão ainda estava lá ali perto daquela cidade que iria ser destruída, Pentápolis. Eram 5 cidades, mas Sodoma e Gomorra se destacavam por ser as maiores cidades e por ter um destaque econômico maior. Aí então Deus aparece e diz a Abraão que iria destruir a terra. Abraão então contesta e fala para Deus: Senhor, mas de repente pode ter 100 justos nesta cidade. Aí Deus diz: eu vou procurar então, e se tiver 100 justos, eu não destruo a cidade. Se eu encontrar 100 justos nesta cidade, eu pouparei a todos, por amor aos 100 justos. Então eu vou procurar, e Deus sai à procura, e Deus não encontra 100 justos. Abraão interpela novamente e fala: Senhor, e se tiver 90 justos? Deus diz: eu vou procurar, e Deus então sai à procura de 90 justos em 5 cidades e não encontrava 90 justos. Deus estava procurando alguém para salvar, para tirar da condenação, e não conseguia encontrar. Aí então Abraão entra mais uma vez na presença de Deus e diz: e se tiver 80? Deus diz novamente: eu vou procurar. E a procura continua, uma busca incansável, incessante, até que chega no número de 10 pessoas somente. E Abraão diz: Senhor, e se tiver 10? Deus diz: se tiver 10, por amor aos 10 eu não destruirei as 5 cidades. E o que eu quero dizer com isso? Abraão, obviamente, na sua mente humana, no seu raciocínio humano, na sua lógica humana, na sua lógica natural de observar as coisas, Abraão entendia que haveria alguém ali a ser livrado naquela noite. Abraão entendia que no seu olhar humano ele podia pensar: mas fulano é justo, mas Beltrano faz a vontade de Deus, mas Cicano está na presença de Deus para ser libertado e não sofrer condenação. Aí Deus, com os seus olhos, que são como olhos como chama de fogo, que não tem como enganar Deus, não tem como passar a perna em Deus, não tem como dar um jeitinho em Deus, não tem como comprar a vontade de Deus, não tem como barganhar com Deus, não tem como se esconder dos olhos de Deus, também não tem como enganar a Deus, também não tem como mentir para Deus. Aí Deus, com os seus olhos como chama de fogo, diz: não tem 10 justos, eu vou destruir a cidade. Deus estava, presbítero Antônio Costa, procurando alguém naquelas 5 cidades, e a busca continua. Nós vamos procurar e encontrar juntamente com a Bíblia Sagrada em Ezequiel, no capítulo 22, o versículo de número 30, Deus está dizendo que está à procura de alguém que esteja nos muros, tapando os buracos, e que estivesse na brecha perante Ele. E sabe o que é a resposta que Deus fala? O próprio Deus falando através de Jeremias: procurei, mas a ninguém eu encontrei. Deus estava procurando alguém que estivesse tapando os muros. Tapando os buracos do muro significa dizer que quando o elo de unidade da igreja ele é perfurado, quando o elo de unidade da igreja sofre um dano e abre uma ruptura naquele muro, ele estava procurando alguém que estivesse lá
tentando tapar aquela ruptura, dizendo: igreja, vamos ser mais unidos, igreja, vamos caminhar juntos, igreja, vamos ter uma só fé, um só propósito, uma só união, uma só crença. Deus estava procurando alguém para tapar o buraco do muro, mas também não encontrou. Uma outra característica que tem no versículo de Ezequiel é que Deus estava procurando alguém que estivesse na brecha perante Ele. Estar na brecha diante de Deus é quando Deus te fala assim para você: olha só, eu estou te levantando como pregador da minha palavra, e você diz: não, agora não, ainda não é tempo. Deus diz: eu quero você como regente do círculo de oração, ou como regente da mocidade, e você diz: mas eu não tenho condições para isso. Passa vez para outra. Estar na brecha diante de Deus é quando você se coloca na posição de Deus, e quando Deus fala, como falou com Isaías, e você responde e diz: eis-me aqui, Senhor. Isso é estar na brecha diante de Deus. Isso é estar perante o Senhor dizendo: usa-me, Senhor, porque eu estou disposto a pagar um preço. Deus está à procura, mas dificilmente Deus encontrou. Aí agora, quando Deus consegue encontrar alguém, parece que sobeja em Deus um sentimento de alegria, parece que transborda em Deus um sentimento de refrigério, de paz, de regozijo, quando ele encontra, que ele brada no Salmo de número 89, versículo 20, diz: achei! Achei a Davi, deu certo! E com o meu santuário eu ungi. Sabe, irmãos, existem algumas características do jovem que Deus procura. Existem algumas peculiaridades que Deus só encontra no jovem que é escolhido por Ele. Tem escolhido de Deus aqui no meio dessa igreja? Tem. Nós vamos ver se tem. Eu não vou tirar nada, desvirtuar nada. Vai do jeito que desceu o rolo, vai. A primeira característica do jovem que Deus procura está dizendo lá em João, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele diz: a hora vem, e agora é, em que o Pai, o quê? Procura. O Pai o quê? Procura. A hora vem, e agora é, em que o Pai procura os verdadeiros. Olha, preste bem atenção, irmãos. Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em... Sabe o que quer dizer isso, crente? Não adianta vir aqui na igreja e fazer uma representação eclesiástica de que é crente e lá fora não tem verdade nessa tua adoração. Não adianta. Não adianta chegar aqui e pular e na emoção você se alegrar e chegar na tua casa, a tua internet, o teu computador, contar outra história totalmente diferente. Aí Jesus diz para ela: o Pai procura os verdadeiros. Podia caber uma pergunta ali naquele momento. Ela podia virar e falar: Jesus, mas por que ele procura os verdadeiros? É porque está cheio de falso por aí. Os fariseus, eles eram falsos, irmão. Jesus, num momento, não aguentou e disse: hipócritas, quem dera que vocês vivessem pelo menos metade do que vocês pregam, quem dera vocês vivessem pelo menos um terço do que vocês falam, quem dera vocês cumprissem pelo menos metade do que vocês estão querendo fazer com os outros. Mas eu quero profetizar esta noite que aqui na congregação do bairro São Lucas, aqui no núcleo 12, nesse ajuntamento de jovens, aqui só tem verdadeiro. E quem é verdadeiro, levanta a tua mão comigo, levanta a tua mão comigo. É só para quem é verdadeiro, quem não é não precisa. Mas quem não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E agora, por favor, essa mão. É difícil, irmão, porque está cheio de falso. É verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, adora na igreja e sai falando depois do culto. Toma Santa Ceia no sábado e sai depois murmurando, falando mal de A, de B, de C, caluniando. Irmão, tem gente que esqueceu que calúnia é pecado. E crime, diz o pastor aqui, nosso ensinador. Que tem uma Mas o